Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Ismael. Hoje nós trazemos uma página do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcius, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é sobre o culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Essa história linda de como se deu a inauguração do Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro por Jesus, trazida pelo nosso irmão Neio Lúcius, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos mostra a importância dessa medida em nossos lares. Evangelho no lar é luz, compreensão, alegria, força, paciência, equilíbrio, paz e amor entre os que nela moram. É importante que a família tenha um dia determinado para se reunirem
todos os membros dessa família a uma hora convencionada e que façam uma leitura e comentário sobre um texto do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, e não importa a sua religião. Com certeza atrairão a presença dos bons amigos espirituais que passarão a proteger e amparar essa família. E o mais importante, além de ler, comentar, deve cada um meditar sobre a passagem evangélica e retirar os exemplos para pôr em prática no seu dia a dia. Só assim descobriremos como funciona o amor ao próximo, a paciência, o perdão, a indulgência, a benevolência, a fé, a esperança e a caridade. E veremos que nosso lar será mais tranquilo, terá mais luzes e paz. A mudança que se opera em cada um dos componentes do lar é impressionante, é bela, porque torna todos mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, mais cordatos. Nos diz o benfeitor espiritual Emmanuel na mensagem O Evangelho no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar. Somos cada um de nós o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma relação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. E como realizar o Evangelho no lar? É um roteiro muito simples e eficaz. Escolha um dia da semana e defina um horário para a reunião com os familiares. O Evangelho no lar deve ser feito por todos os que desejarem participar, podendo até ser feito por uma só pessoa. A duração pode ser de 15 a 30 minutos. E para isso, nós precisamos providenciar uma jarra com água para ser fluidificada durante o culto. Para o início, nós fazemos uma prece simples de abertura. Ela tem que ser espontânea. Lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia ou do Novo Testamento e, depois de lido, todos os participantes devem dar o seu ponto de vista sobre a leitura, colocar o que entendeu para que todos possam também participar. Mas não deve ter discussão quando não for o mesmo ponto de vista que os outros. É apenas para compreendermos como um entendeu e como o outro entendeu. Terminado, quando todos os participantes deram seu ponto de vista sobre a leitura, nós vamos fazer então uma prece de encerramento. O que deve conter nessa prece? Nós devemos pedir a Deus e a Jesus por cada membro do nosso lar. Aí pedimos pelos cômodos da casa, pedimos pelos familiares doentes, pedimos por familiares que estão distantes e terminamos
com uma prece muito simples. E quando termina a prece, quando tudo termina, aí a gente serve a água que estava sendo fluidificada para todos os participantes. Vejam como é simples de fazer o Evangelho e dentro dessa simplicidade uma luz imensa é acesa dentro dos nossos lares. Nossos corações são mais dulcificados, nós nos sentimos mais alegres, felizes por estarmos comentando o Evangelho de Jesus junto com os nossos familiares. É um momento ímpar, é um momento de luz e todos nós nos sentimos bem. Façamos isso toda a semana. Jesus inaugurou o Evangelho na casa de Pedro. Inauguremos o nosso Evangelho em nosso lar. Que Jesus abençoe a cada um, hoje e sempre.